dia, pessoal, eu me chamo Maurício, sou professor de Educação Física do Colégio Gama e hoje eu tenho o privilégio de fazer a abertura do primeiro Gama Cast. Nós vamos tratar de alguns temas muito interessantes durante esse ano, nessa nossa nova empreitada. E hoje vamos falar um pouquinho da importância do esporte na educação e na formação de nossos alunos. E temos o prazer de receber aqui hoje a nossa aluna atleta da escola, Gabriele Reverdosa, nossa ex-aluna, ex-atleta e hoje trabalha no colégio e também auxilia no treinamento dos novos atletas, Luma Regina. E temos aqui também nossa ex-atleta, funcionária da escola e muito em breve uma nutricionista, algo que deixa a gente muito orgulhoso, Camille Cordeiro. Agora iremos fazer algumas perguntas para as convidadas. Essa é direcionada para a Amaury. Amaury, quais são os benefícios físicos e mentais do esporte para os alunos? Bom, o esporte dentro da escola, no contexto físico, né, vai melhorar a autonomia da criança, vai ajudar no desenvolvimento motor, a questão da força, a coordenação motora, que é algo muito importante para as crianças nessa nova era que estamos vivendo, porque a criança já não tem mais acesso à rua, não brinca como brincava antigamente. Então, a educação física e o esporte dentro da escola, eu acho que ele é fundamental para o desenvolvimento físico dessa criança, o desenvolvimento motor, principalmente na questão da coordenação motora. Eu acho até que a Luma e a Camille, que foram ex-atletas da escola, eu acho que elas podem acrescentar um pouquinho nisso que eu estou falando. Então, em relação ao quesito mental, eu acho que o esporte é uma grande arma, assim, para o aluno, principalmente em desenvolvimento, em formação de caráter. Quando você está no esporte, dentro da sua escola, rodeado dos seus colegas, você começa a aprender o que você vai viver lá fora. Você começa a aprender o que você vai viver na faculdade, o que você vai viver no seu ambiente de trabalho, principalmente em relação ao mental. Você precisa acreditar em você, você precisa acreditar no seu trabalho, no que você se dedicou muito tempo para fazer. Então eu acho que na parte mental é muito bom para o desenvolvimento do aluno, não só aqui dentro da escola, mas lá fora. Porque ele vai precisar lidar com muitas situações dentro de um jogo, dentro de um treino, e isso são ensinamentos que você leva para a vida toda. De acreditar no seu potencial, acreditar no seu esforço, acreditar que tem como, num jogo que você está perdendo, lutar até o final, porque você sabe o que você está fazendo, você treinou muito para isso. Então eu acho que é muito importante nesse quesito mental também. Só um recorte, Luma, você estava falando e eu estou observando vocês três, e eu lembrei de algo interessante. Tem aqui na mesa duas ex-atletas, uma atleta e as três na mesma posição. Vocês jogaram handball, vocês duas jogaram. Central. As três na posição de central, onde um dos aspectos aqui é o aspecto psicológico. Eu acho que a pressão é maior. Sim, vocês têm a responsabilidade de conduzir a equipe dentro de quadra. E pelo que eu vi, eu acho que as três têm características diferentes. Totalmente. Sim. Eu jogando, eu vejo que a Luma tinha uma característica totalmente diferente da minha, do meu estilo de jogo. A Camila eu não cheguei a ver tanto, mas eu vi bem pouco. Não, e a central é responsável por conduzir todo o jogo. Então, se o jogo tá perdendo o jogo, começa em você. O seu mental tem que estar bom pra você distribuir isso. E uma coisa interessante é que nós três, em cada uma das nossas fases, nós éramos as líderes do time. A Camille, na fase dela, ela era a líder do time, não só por ser central, mas pela maturidade. Na minha fase também, e a Gabi agora também é a líder do time. Então tudo começa, vamos dizer, em nós que ali na central e na líder do time. Então você precisa estar com o seu mental bom, porque se você está perdendo um jogo, a sua equipe, você precisa passar para a sua equipe que não, nós vamos conseguir, vai dar certo, nós treinamos, sabemos o que o que estamos fazendo. A cobrança é muito maior. Porque assim, A cobrança é muito maior. dentro de uma equipe, existem vários líderes, né? Tem a líder técnica, né? Que é aquela menina, vamos falar menina porque nós estamos aqui com três meninas. Né? A líder técnica é aquela que tem a capacidade de encontrar soluções, de usar sua técnica individual. E eu vou ter aquela que vai exercer aquela liderança, assim, que eu via muito isso na Luma, quando tá difícil,
a Luma vai resolver. Então, joga lá que a Luma vai resolver. Não tá dando certo aqui, vamos não tá dando pelo certo lado aqui, e vamos por ali, vamos por aqui. A Gabriele, ela já tem uma característica diferente. Tá ruim, ela vai lá e chuta uma bola de fora e acha um espaço e resolve ali. A Camille já era aquela que chamava a equipe. Então, assim, características diferentes, mas a parte mental de vocês sempre foi muito forte. Né? Isso é trabalhado desde pequenininho. E isso acho que também entra em trabalho de equipe, né? Sim. Quando você sendo não é responsável pelo jogo, mas é você que comanda o jogo, é você que libera a bola, que dita as jogadas. E você, no esporte, você aprende a trabalhar em equipe. Porque ainda que no sufoco você saiba que a Gabriele Reverdosa vai resolver ou que eu resolvia, e se não resolver? Você precisa contar com as outras. Então você precisa ter essa consciência de no esporte não se joga sozinho. No handball precisa de 7 pessoas. Precisa de todo mundo tem que estar junto. E aí entra a Camille. Vamos, galera, você faz isso. Não, vamos lá. Eu também fazia muito isso quando dava alguma coisa errada e uma menina começava a chorar no meio do jogo e a gente tinha que, levanta aí, vamos, você vai fazer o gol agora. Você consegue. Às vezes chorava por causa da bronca do professor, né? A maioria das vezes. A maioria das vezes é a titia dando bronca, mas é assim mesmo, Um outro aspecto muito interessante do jogo e que eu acho que fica muito marcado dentro do Gama é essa questão das habilidades sociais que os atletas adquiriram aqui. A gente costuma dizer que somos uma família, não é isso? Então, assim, essa habilidade de estar ali desenvolvendo essa capacidade social, de estar junto, uma preocupação que uma tem com a outra, dentro e fora de quadra. Nossos treinos, até hoje aparecem aí os ex-alunos, estão conosco, de vez em quando a gente faz uma brincadeira para o pessoal se reunir. E como que isso ajudou vocês, esse desenvolvimento dessa habilidade social dentro da escola, dentro do esporte, dentro do jogo? O esporte me fez entender que a vida você não é sozinha na vida. Que lógico que a gente tem família e tal, mas a importância de ter amigos, a importância de estar junto com pessoas, ninguém é bom demais que não tenha nada para aprender. E estar no esporte, estar nesse meio me fez entender isso. E conseguir hoje, como a Mauri disse, eu auxilio no esporte e consegui passar isso para as crianças que estão chegando, que eles precisam ser unidos, porque hoje a gente não joga mais. Mas eu tenho uma boa relação com todas as pessoas que eu já joguei. Às vezes a gente marca, vamos todo mundo no treino de sábado pra gente jogar. Eu sou muito próxima de muitas pessoas que eu joguei. E o esporte me ensinou isso, que na vida a gente anda com pessoas, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de conselhos, a gente precisa de ajuda, a gente precisa estar, igual nós estamos aqui, numa boa conversa. Então eu fico feliz de conseguir de alguma maneira passar isso para as pessoas que estão chegando, que eles precisam estar sempre unidos, porque quando tudo isso acabar, eles ainda podem ser amigos, eles ainda podem ter uma boa relação. Em todos os esportes que vocês já jogaram, qual vocês preferem assim? Em todos? Do handball. Eu acho que a Gabi gosta de basquete. Eu acho preferido é o basquete. Preferido da basquete. Sem dúvida, disparado. Tem algum motivo específico ou só pegou amor? Eu peguei amor. Eu acho que por ser o esporte que eu achava que eu tinha mais habilidade. E aí isso me encantou. Eu não acho, eu acho que também é pelo fato do Amorim. O fato dele, o jeito que ele ensinava era totalmente, eu acho que era totalmente diferente do jeito. Todo o esporte ele ensinou com muito amor, mas o handball ele passava pra gente de um jeito que eu achava lindo. E no começo eu gostava muito de futsal, pra mim era só futsal, e depois eu não gosto mais de futsal, eu gosto de handball, eu não entendo isso. Eu acho que é a convivência. Cuidado, o handball tem esse poder. Ele transforma as pessoas. Ele transforma as pessoas. E você não para mais, não adianta. Não para. Vocês pararam de... É maravilhoso, não tem como explicar. Vocês pararam de estudar? Vocês continuam atuando ainda? Ou pararam 100% com o esporte? Eu não, mas eu tenho muita vontade de voltar. Hoje eu faço faculdade, eu tentei várias vezes montar um time. Infelizmente a minha sala que eu estudo hoje
não vai pra frente e não querem, mas eu tentei várias vezes, mas... E também não consigo também encontrar um clube. Eu também não, hoje em dia, com trabalho e estudo, fica bem difícil. Entendi. Calma que a gente tem um projetinho aí no futuro, montar um Me time. chama. Montar uma equipe adulta. E você, Lu? Eu não parei totalmente, né? Depois que eu terminei de estudar, eu cheguei acho que a jogar uma competição ainda, com sub-18, daqui da escola, mas... Assim, não vou para as competições para competir, né? Eu continuo no esporte auxiliando, quando eu vou dar treino, às vezes eu jogo em alguns jogos, mas competindo eu não tenho competido, mas tenho estado nos jogos Aí, auxiliando, sempre dentro do esporte, né? Entendi. Vou jogar mais um tema aqui. Qual a importância do esporte na formação de valores e caráter para você? Eu gosto de iniciar, porque eu quero iniciar falando desse tema. Por quê? Quando nós começamos as primeiras equipes esportivas aqui do Colégio Gama, a Camille fez parte dessa primeira geração. O que acontece? As pessoas sempre têm nada contra o futebol, pelo amor de Deus. Tá? Eu sou brasileiro, amo futebol, Vascão sempre aí ganhando, né? De vez em quando, quase sempre, ganhamos de 6 esses dias. Então assim, a galera do futebol às vezes tem uma dificuldade de entender o esporte escolar. E no esporte escolar, a gente tenta o tempo todo trabalhar a formação do caráter antes dele ser um vencedor dentro de quadra. Primeiro ele precisa ser um vencedor fora da quadra, para ele continuar vencendo fora da quadra depois. Entendeu? Então assim, não pegar atalho. E aí como é que você vai fazendo isso? Dentro do treino. Sempre, e às vezes eu percebia que as crianças ficavam muito irritadas que eu parava o treino 20 minutos para ficar batendo papo com eles. E eles, eu quero treinar, o cara quer falar. Eu quero treinar e o cara quer falar. Mas porque a conversa era importante. Porque naquela conversa eu dizia para ele assim, se você começar furando fila agora, você vai furar fila lá na frente. E isso não está certo, isso está errado. O cara que começa furando fila agora, daqui a pouco ele está pegando dinheiro que não é dele. Daqui a pouco ele está recebendo um benefício que não é direito dele. Daqui a pouco ele vai estar fazendo coisas que não são legais. Você quer ver? Eu tô lembrado agora de uma situação num jogo de vôlei com você, Gabriele. Nós estávamos perdendo o jogo. A bola caiu fora, a bola bateu no teto. Você foi a única que viu a bola bater no teto. Eu não vi, ninguém viu, a árbitra não viu e você acusou. Isso é por conta desse trabalho que a gente faz. Você aprendeu isso da Luma, a Luma aprendeu isso da Camille e a Camille aprendeu isso com a gente ali no dia a dia. Então assim, eu acho que vocês vão levar isso para a vida de vocês. Né? No momento ali eu fiquei com muito medo, porque era por uma bola que a gente perdia o jogo. Ou a gente perdia o jogo, ou a gente continuava no jogo para tentar virar, porque estava, se não me engano, 24-23. Aí eu fiquei com muito medo de fazer na hora e quando eu fiz, as meninas olhavam muito pra mim e ficavam reclamando, ainda mais por eu ter esse papel de liderança. E elas ficavam, por que você fez isso? A gente vai perder. Na hora ali eu falei, meu Deus, e agora? Eu falo que eu fiz ou não fiz? Eu falei, eu vou fazer, depois eu vejo no que vai dar. Mesmo se eu perder o jogo, que seja, eu não vou ver uma coisa que me incomodava muito, porque o jogo continuou rolando. Aí eu vou falar pra árbitra, eu parei e falei. Aí depois ele me parabenizou, mas depois por um tempo eu me senti muito culpada, porque as meninas, elas ainda virou o jogo pra mim como se eu tivesse a culpa do jogo. Mas depois eu entendi que isso foi a melhor coisa de ter sido feito. Eu tenho certeza que elas também. E assim, o esporte é algo que me arrepia, algumas coisas no esporte, e muito mais as lições que a gente tira dele. E naquele dia, com aquele gesto que só você tinha visto, você deu uma lição para todo mundo que estava na quadra. E eu lembro bem que o professor adversário bateu a palma para você. Ele te agradeceu. Com certeza, valeu mais do que se a gente tivesse vencido o jogo e tivesse conquistado aquela competição. Porque a medalha, você vai levar ela para casa, você vai guardar, ou ela vai estragar, ou ela vai perder o valor, né? Mas o ensinamento não. Aquilo que você adquiriu de ensinamento, aquilo que você transmitiu para suas companheiras, embora tivessem ficado chateadas no momento, aquele ensinamento que você deu para a arquibancada que estava assistindo o jogo,
E um dia você vai usar isso, porque você vai ter a sua família e em algum dia alguma coisa vai dar errado e você vai lembrar disso aí e você vai usar isso para ensinar o seu filho, a sua filha, como ele deve agir, dentro e fora do esporte. Ali não foi um ensinamento de esporte, foi um ensinamento de vida. Sim. Como o esporte ajudou a desenvolver vocês como pessoa, na vida? Então, eu acho que essa pergunta encaixa muito nessa questão de caráter e valor. Não é querendo voltar na pergunta anterior, mas pra gente conseguir dar sequência, eu lembro de várias vezes que o Amaury sempre disse assim pra gente: eu não quero ganhar assim. Eu posso perder o jogo, mas que sejamos honestos, que as pessoas vejam que nós somos um time de pessoas com caráter, de pessoas honestas. E se for pra perder o jogo, não tem problema. E isso influenciou muito no meu desenvolvimento pessoal, no meu crescimento, até porque com o esporte eu aprendi que as coisas não eram do meu jeito. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade disso. E eu aprendi muito isso com a Amaury e no esporte, de que as pessoas são diferentes de mim, as pessoas têm habilidades diferentes, as pessoas agem diferente e eu preciso entender isso e conseguir lidar com isso. E no esporte também, em relação ao meu crescimento, só me ajudou a forjar ainda mais o meu caráter de ter responsabilidade, de não querer passar na frente de ninguém, porque todo mundo trabalha para conseguir e o resultado vai ser de acordo com o meu esforço e de acordo com a minha dedicação. E no momento certo vai acontecer. E eu lembro de várias vezes que a gente batia na trave e eu falava: Amaury, eu acho que nunca vai chegar a nossa vez de ser campeão. Eu acho que a gente nunca vai conseguir, porque acho que nós batemos na trave 3 vezes seguidas, Foi uma um coisa jogo, assim. 3 vezes seguidas, foi nossa primeira medalha no basquete, na época foi no Vera Lúcia. Nós ficamos em segundo, né? Você estava nesse jogo, você estava, tinha Alice, tinha Michele, tinha Isabelle, tinha a Mel Morena jogava nessa equipe, nós ficamos em segundo. Né? Eu lembro até que o que nos fez chegar à final foi uma cesta e falta que você sofreu. Você sofreu a falta, converteu a cesta e depois converteu o lance livre. Nós vencemos o jogo para poder chegar à final. E depois foi um jogo de futsal que nós perdemos. Nosso time era muito bom na época. E nós perdemos por um erro de posicionamento. Perdemos para a equipe do professor Diogo, de 2-1. E você saiu da quadra chorando. Falou: a gente nunca vai ser campeão. Eu falei: calma, tudo tem o seu momento. E naquele ano a gente ganhou o handball na liga. Então isso me ajudou muito, porque eu achava que as coisas tinham que ser sempre do meu jeito, achava que as pessoas tinham que agir como eu agiria, e eu entendi que todo mundo está trabalhando para conseguir. E no momento certo, de acordo com o nosso esforço, com a nossa dedicação, as coisas vão acontecer. Não só no esporte, mas em todas as áreas da nossa vida. Como o esporte pode ser uma ferramenta para influenciar nas metas e nos sonhos de vocês? Então, eu acho que não basta só sonhar. Eu acho que você tem que ir atrás. E o esporte me ensinou muito isso. Às vezes a gente não queria treinar, às vezes a gente não estava cansado, não queria ir. Às vezes estava chovendo, mas o amor estava sempre: não, vamos, a gente vai. E todo dia, todo sábado a gente estava lá, o dia todo, a gente treinava. E eu acho que isso, correr atrás. Assim, ter persistência, acreditar que aquilo ali, o seu esforço, o que você correu atrás, você vai conseguir, porque todos aqueles dias de treino, todo aquele esforço que você teve, uma hora vai acontecer em quadra. Então, acho que é isso. Não só sonhar, mas correr atrás. Seu sonho, ele é o objetivo. Você sonhou, você quer chegar lá. Tem que praticar. Tem que ir atrás. Tem que praticar e você precisa entender que vai ter dificuldade no meio do caminho. Então, como é que isso pode ser desenvolvido e trabalhado dentro do esporte? Vamos de novo falar aqui do nosso esporte querido, do handball. Eu sempre que eu ia levar um movimento novo, uma jogada nova, diferente para vocês, a gente estava ali trabalhando, aí eu mostrava assim: não vou conseguir não. Eu falei: calma, que eu vou fazer o passo a passo. É assim até hoje. É assim até hoje, né? Vai, até hoje. Vai assim, E no vai final a gente assim, consegue. vai assim, vocês falavam. Aí eu lembro bem, eu não consigo. Aí eu vou lembrar da Falei muito Alice. isso, né? A Alice saía da fila pra E não pra fazer. última. Esse é o Ia último. pro Eu já último. fiz isso, Eu quero cara. tentar. Eu já fiz isso. Todo mundo já fez isso. Porque para você alcançar o sonho, você vai passar por uma insegurança. E o esporte vai te dar essa insegurança ali no momento de você fazer. E aí você vai lá,
faz e descobre que você é capaz. Cara, se você é capaz de fazer algo novo, que você nunca viu, que você nunca tentou, você não vai ser incapaz de conquistar os seus sonhos. Você só precisa, como você disse, ser perseverante. Tentar, continuar. Mesmo que erre uma, duas, vai lá e tenta de novo. Torça o nariz, mas não deixa de tentar. Insista, vocês sempre, todo mundo é capaz de fazer, Qualquer. porque assim, Deus abençoou todo mundo. Então todo mundo consegue. Basta querer e entender que não é uma linha reta. É torta, sobe, desce. Tem dia que vai ser bom, tem dia que não vai ser tão legal assim, né? E vou até a frase que eu uso muito: nem tudo é um morango nessa vida, né? Agora nem tudo é um morango do amor, né? Às vezes o morango tá azedo. Vocês lembram de algum momento marcante no esporte na vida de vocês? Tipo, de um jogo que esse jogo marcou minha vida. Pra vocês? Tem que ser bom ou tem que ser ruim? Tanto O faz. meu é um jogo ruim. Marcou. Mas foi um dia. Marcou. Eu acho que é o dia que eu tentei fazer o negócio com. Você dá um soco na menina que eu gritei com você, né? Aquilo ficou ali, nervosa. acho que foi, eu fiquei muito É. nervosa. Aquele jogo é muito marcante pra mim. E foi, acho que, o jogo onde eu mais fiz gol. Foi. Foi o jogo onde eu mais fiz gol. Foi. Mas eu tentei dar um soco na menina e ele, depois do final do jogo, ele brigou comigo mesmo. E depois dali eu aprendi que, respeitar o adversário. Sim. Porque a Luma falou um pouquinho antes, todo mundo treinou, todo mundo se preparou. Hoje, graças ao trabalho, ao desenvolvimento, a vantagem que a gente tem aqui de ter alunos muito bons, a gente consegue ter algum sucesso no esporte, mas a gente já passou por muito fracasso. Cansamos de ir para jogo e voltar com um caminhão de gol nas costas e voltava triste, chorando. É o que a gente escutava. Ai, de novo? Ai, Ganhou o quê? Experiência? Sim. Isso. Às vezes saía daqui e as pessoas falavam, já vai perder de novo. Já vai perder de novo. Entendeu? Então assim, e isso te faz dentro da quadra ter um misto de sensações. Eu do lado de fora fico, imagina vocês lá dentro, achando que vai dar, achando que não vai dar, que vai ser possível, não vai ser possível. Então assim, aí você experimentou uma sensação de repente muito frustrante naquele momento. Foi. E eu lembro bem, você estava do outro lado da quadra e a menina passou por você e você foi atrás para dar o soco e eu gritei, Camille! Aí você recuou e no final veio aquela clássica conversa no escritório do Titi. Que eu chorei horrores. E eu pedia tanta desculpa. No escritório do Titi, gente, não é um escritório não, tá? É só porque eu chamo pertinho e aí Palavras já lindas. Palavras lindas para motivar. São ditas. Adoçadas com limão. Mas desde aquele dia eu nunca mais eu aprendi a respeitar Uma lição. totalmente. Uma lição. Foi uma lição. Foi uma Eu lição. aprendi a respeitar totalmente. A minha experiência não é uma experiência ruim, mas eu já tive muitas experiências ruins, como a Mori falou. A gente já saiu para várias competições e a gente já levou muito sacode. Muita coisa. Quando a gente estava numa fase de transição, a Camille estava saindo, estava começando um time novo, era necessário amadurecimento. E já teve esse jogo que eu saí e falei assim, Mori, acho que a gente nunca vai conseguir ganhar nessa vida. Mas um jogo que me marcou muito foi um jogo que eu já tinha, foi um jogo sub-18 na Copa Rosário, eu já tinha parado de estudar, foi um jogo por fora. E aí nós começamos a competição e tinha um time que eu nem lembro o nome, mas era um time muito forte. Qual que era? Naquela ocasião eram de Nova Iguaçu, vieram duas equipes, Isso. Ceais e Geração Feliz. Geração Feliz que nós ganhamos. E era um time muito forte. E aí eu falei assim, eu já tinha certeza que a gente ia perder. Eu falei, meu Deus, tem um tempo já que eu não jogo, Já não ficava em treino. terceiro lugar, tá bom. O Falei assim, terceiro lugar pra se terceiro confortar. lugar, eu tô bem com o terceiro lugar. E o Amauri é uma coisa que acontecia sempre. Ele falava, gente, nós vamos ganhar esse jogo. Sempre, E ele assim, sempre falou. não Sim, tem como. Até hoje é não assim. tem como, A não gente, tem como. a gente já vai pra competição. Hoje a gente perde. Hoje a gente perde. O grande vai lá e ele, ganha. desde o início ele falou assim, nós vamos ganhar esse jogo. É o esporte. Ele sempre acreditou E muito ele na falou gente, assim, né? é o esporte de Duque de Caxias, é o handball feminino, é o esporte escolar. E eu falei assim, meu Deus, o Amauri tá ficando doido, gente. Não tem como a gente ganhar esse time, É cara. impossível. Eu tô meses sem treinar, só treinei nessas últimas semanas. E aí eu entrei na quadra e eu falei assim, não,
nós vamos ganhar esse jogo, custe o que custar. E aí nós conseguimos ganhar esse jogo, foi um jogo... Um jogaço. Foi assim, acho que um jogo muito diferente, foi uma coisa assim, muito diferente. E nós conseguimos ganhar esse jogo e eu falei assim, caramba, nós acreditamos. Foi muito trabalho, eu estava alguns meses sem treinar e na última semana eu vim pros treinos e eu falei, meu Deus, eu preciso conseguir voltar a ter ritmo, eu preciso conseguir. Então me marcou muito esse jogo, porque foi muito especial, foi muito diferente. Eu gostei muito dessa competição, 2 jogos que nós fizemos ali que foram realmente muito legais, que foi contra a Geração Feliz e contra o SEAS. Não é o jogo que me marcou, mas é um jogo que me marcou muito. Foram os 2 jogos que me marcaram muito porque, sei lá, havia ali 10 ou 15 anos que uma equipe de handebol de Duque de Caxias não vencia uma equipe de handebol de Nova Iguaçu, que hoje é onde estão ainda as equipes mais fortes no escolar e até fora do escolar, né? Aqui no Rio de Janeiro são equipes muito fortes. E o trabalho muito bom do professor André, do professor Wesley. E a gente conseguiu vencer aquele jogo. Aqueles 2 jogos e acabou que nós terminamos aquela competição com o título. Isso é muito gratificante. Eu lembro que ali havia acho que o professor Demerval estava apitando esse jogo. Acho que era ele que estava apitando esse jogo. E ele me ouviu quando eu comentei, eu estava eufórico no final, eu falei, cara, muito tempo que uma equipe de Caxias não vencia uma equipe de Nova Iguaçu. E ele falou, caraca, é mesmo, tem muito tempo. Então assim, marcou demais. Eu imagino que você já não era você já era sub-18, não estudava mais na escola, aquela competição não foi uma competição escolar. A Alice também, acho que jogou esse jogo. Eu, Alice, mas a Leonora ainda estudava. Era só eu e a Alice. Era. A Rebeca jogou esse jogo? Não, acho que não. A Rebeca não jogou. A Rebeca saiu no ano anterior. E o seu jogo? Qual o seu jogo marcante? Eu acho que o jogo mais marcante pra mim foi o da Liga Escolar, do último. Que a gente teve de quadra, a gente ouviu muita besteira. Então continuar jogando, mesmo escutando tudo aquilo, é muito difícil. Mas... a final do ano passado? Foi, que a gente ouviu besteira dentro de quadra. Acho que foi o pior jogo da minha vida, foi aquele. Que mesmo escutando besteira, a gente tinha que continuar em quadra, porque independente daquelas besteiras, era o nosso sonho ganhar ali. Então não podia parar e desistir de jogar pelo aquele motivo, mas foi muito difícil de jogar. Assim, eu tive alguns jogos muito marcantes. Muito legais, assim, momentos maravilhosos e momentos muito tristes também dentro de quadra, que sempre serviram de ensinamento. Mas eu gostei, assim, eu vou destacar um, que eu acho que aquele dia foi maravilhoso. Eu saí da quadra, eu lembro que demorei bastante tempo para baixar a adrenalina, que foi também na Liga Escolar, o ano passado, né, a gente com a equipe que não era sub-18, só tinha Leonora, sub-18, jogando a estreia da competição contra o Debré, que é tradicionalíssimo. Primeiro jogo Debré. Tradicionalíssimo no handball. A gente tinha uma menina no banco de reserva com 11 anos. Olha, a competição sub-18. Competição sub-18, a mais velha era a Leonora e eu com 15. Tinha a Andressa. Andressa com 17. Andressa 17, você com 15 e Eduarda com 16. E o restante com 14 para baixo. E a gente estava bem no jogo e eu tentando fazer vocês acreditarem que vocês poderiam vencer o jogo. Faltando 1 minuto para terminar o jogo, a gente perdendo o jogo por 2 bolas, a Ana Lívia me leva 2 minutos. Aquilo dali eu falei, vamos sentar e chorar? Vocês já podem imaginar vamos sentar e chorar. O quanto eu fiquei feliz com a Ana Lívia tomando 2 minutos, faltando menos de 2 minutos para terminar o jogo e a gente perdendo por 2 bolas. E assim, eu tava ensandecido na quadra, gritava, vambora, vai dar. Cara, nós viramos o jogo. Vencemos o jogo por 1 bola. No final, assim, eu acho. E ali abriu o caminho para uma coisa extraordinária que essas meninas têm feito, né? Legado deixado por vocês. A gente vai para a quadra com a equipe de handebol feminina. A gente já sabe que vamos entregar tudo em quadra. Nem sempre vamos vencer.
mas mesmo essa equipe, mesmo quando perde, joga muito bem, se comporta muito bem, né? E já que a gente está falando um pouquinho da Liga Escolar, é uma competição maravilhosa e que eu fico muito feliz toda vez que os jogos terminam. Toda vez que os jogos da Liga Escolar terminam, que o professor Márcio vai lá no final, ele fala assim: parabéns pelo comportamento das equipes. Cara, aquilo é fantástico. É a pessoa te parabenizar porque seus atletas estão se comportando em quadro. E não é que o jogo é de Barbie, não. Às vezes o couro come dentro da quadra, né? Sai arranhada, sai machucada, arranha, um beliscão aqui, um beliscão ali. E no final o comportamento é fantástico e vocês interagem com os outros alunos. Eu acho que o esporte escolar é isso. É, acima de tudo, educação e respeito com o adversário. Uma das coisas que também marca é que quando acabou, teve um jogo específico que acabou o jogo da Liga Escolar, acho que foi um dos primeiros, assim, e os árbitros eles sempre vinham, tipo, dar dica pra gente, ajudar, e isso era muito gratificante. Aí teve uma vez que a Mauri até conversou com a gente que isso é muito bom porque mostra que a nossa equipe dá o respeito ao adversário, aos árbitros que acabam gostando da gente, pegando carinho. Hoje até tem um árbitro específico que a gente sempre gosta dele, sempre que ele tá lá, o jogo, a gente sabe que o jogo vai ser bom, a gente sabe que o jogo vai ter muitos poucos erros, então é muito gratificante, tipo, a equipe tão organizada e continua jogando até o final e respeitando o adversário e tendo esse carinho. Porque quando você respeita todo mundo que está ali no ambiente do jogo, adversário, o técnico adversário, a torcida, os árbitros, eles também vão respeitar vocês, né? E assim, a galera acha que o árbitro é inimigo. O árbitro está ali para conduzir o jogo. Vocês já me viram várias vezes questionando, reclamando, brigando, me exaltando com a arbitragem, mas o jogo acaba. E quando o jogo acaba, a árbitra que está ali é um chefe de família, é um cidadão que está ali para poder trabalhar e não é meu inimigo. Dentro do jogo, às vezes por conta do calor do jogo, calor do momento, você quer ganhar, você acha que o árbitro errou. Eu escutei várias vezes você falando, não reclama com ele, não reclama com ele. Prefiro eu reclamar do que vocês. Sim. Por alguns motivos. Dentre eles, você reclamar, você vai sofrer uma punição. Sim. E é melhor eu sair, que não jogo, do que você. Então, e assim, algumas vezes eu consigo medir as palavras, nem sempre é possível. Às vezes a gente se exalta e o árbitro puxa aquele cartão amarelo e aí a gente sossega. Eu lembro de uma vez, rapaz, eu tava num jogo, o professor Alcimar tava pitando. Aí eu gritei, oi! E ele olhou pra mim, quando ele olhou pra mim, eu fingi que tava no telefone. Eu falei, oi! Pra ele não me punir. Mas assim, são histórias, cara. Eu não lembro qual jogo foi, mas eu lembro uma vez que você foi expulso e a gente ficou assim, o que a gente vai fazer? Você foi expulso de algum jogo e a gente ficava assim, meu Deus, e agora? O Mauri foi expulso, e o que a gente faz? Foi no Flávio Casimiro, aquele jogo. Cara, mas aí vai muito da preparação. Como vocês são preparados para isso? Como vocês são preparados para isso, para assumir essas responsabilidades, vocês acabam assumindo a responsabilidade. Eu ouso dizer que a maioria dos jogos que essa geração vem vencendo, e é com muito orgulho que a gente está aí há quase 3 anos na categoria sub-18 sem perder um jogo. Quase 3 anos sem perder um jogo. Assim, é muito legal. Eu ouso dizer que não precisam de mim. Não precisam mais. Mas a gente fica desesperado. Na maior parte. Dá medo. Quando ele fala, eu não vou falar. Aí tu já até a perna já treme. Pode ficar calado o jogo todo. No último jogo aconteceu isso. O jogo do Debré aconteceu isso. Eu não vou falar nada. Eu apareço no banco, eu e a Mauri. Ele com as pernas tremendo, eu falei, não, eu não vou falar nada. Aprontando, eu tava fazendo o que ele não tinha pedido. E ele falou assim, Luma, eu vou deixar elas perderem o jogo. Elas vão aprender. Eu vou sentar aqui e eu não vou falar nada. Aí a gente tava assim, Mauri, pelo amor de Deus, grita comigo. A Luma falava assim, Mauri, você vai deixar elas perderem? Vou deixar perder. Porque a gente treina. E tem que confiar no treinamento. Ele vai funcionar. Você tem que confiar. O treinamento é a preparação para o jogo. E aí, tudo bem.
Elas estavam na festa da colega, estavam cansadas e... Aí eu passo a escalação, uma fala assim, depois que eu passei a escalação, eu não quero jogar, tô cansada. Falei, tá bom, então senta. Você não vai jogar é mais. Ela perdeu por 5 minutos. Ficou sentada. Ele deixou pelo tempo todo. Ficou sentada. Aí essa daqui começa a fazer lambança dentro da quadra, inventar coisa que não era pra fazer. E quando Cara, errava, esse jogo, eu quase falei. e quando errava, botava a culpa das mais novas. Eu falei, pode parar com isso. Aí tirei ela. Meu Deus. Aí peguei a ponta, que nunca jogou no centro, e falei, você vai ser a central agora. Ela tá maluca, eu falei, você vai ser a central. E a gente tava perdendo o jogo por 4 bolas. 4 bolas, tal. Aí passou o primeiro tempo, passou 5 minutos do segundo tempo, faltavam 10 minutos para terminar, aí eu chamei e falei, vocês querem ganhar o jogo? Queremos. Então agora vai voltar a equipe titular, se vira e ganha o jogo. Eu vou ficar sentado aqui, galera, o jogo da última bola do jogo. Falou um ai. Aí tá eu no banco, menina. Quando ela tava no banco, ela tava querendo instruir. Eu falei, opa, cala a boca. Você tava lá dentro, você não queria que você ia fazer. Aí elas venceram o jogo assim, na última bola. Né? O DB sempre traz histórias maravilhosas pra gente, né? Mas assim, jogaço. Elas venceram por 14-13. Foi. Não foi Não tanto. lembro. Foi, cara, acho que Foi foi uma bola assim, a última bola do jogo a gente fez o gol. Foi. Acho que foi 14-13. E assim, mostra o poder mental dessa equipe, desse grupo, do nosso trabalho, que é muito bom. E um trabalho até que eu tenho dado menos treinos, né? Tenho saído muitas finais de semana, alguma que tem assumido os treinamentos aí no lugar. E assim, é muito legal, muito gratificante ver que vocês conseguem se desenvolver. Certos jogos eu sou ali uma mera figura que vai perguntar quanto falta, professor, para terminar, substitui aqui, troca ali, porque Dá dentro um de quadra, tempo pra descansar. porque dentro de quadra vocês desenvolvem. E assim, uma outra coisa que eu sempre procurei fazer é dar autonomia. Quer dizer, quando troca de lugar, troca de posição, vai e vocês sempre na hora de pedido de tempo vem, conversa, cada um dá uma ideia, diz como é que pode ser. Acho que assim vai ser melhor, acho que assim não vai ser. Às vezes eu sou teimoso, falo eu quero assim, faz do jeito que eu quero, do jeito que eu quero vai funcionar. Mas é bem legal, bem legal. Assim, estamos caminhando para o final do nosso primeiro GamaCast e como estamos falando de esporte, né, esporte, educação, formação, eu acho que nada melhor do que vocês apresentarem algumas dicas, alguns conselhos para essa garotada que vem, que tem o sonho de ingressar no esporte, que queira participar. A gente tem um trabalho aqui na escola, mas muita gente aí que vai assistir, às vezes é de outra escola, e o esporte ele é para todo mundo. Então assim, dicas, Gabriele. Eu acho que vale a pena porque, em meio disso tudo, uma das coisas que você mais cria é maturidade. Quando eu comecei, eu era muito imatura porque, pra mim, tudo que acontecia, eu reclamava com o árbitro, já tomava muito cartão amarelo, você ficava me criticando muito, não fala com o árbitro, evita fazer isso, não sei o quê. E uma das coisas que no jogo, assim, qualquer porradinha, qualquer toque em mim, eu caía no chão e começava a gritar. Porque pra mim tudo era falta, todo mundo tava errado e eu era a única certa de tudo. A injustiçada. Todos contra mim. Aí eu ficava, não é possível, ele não dava nada, eu ficava só reclamava o jogo todo, acabava que a gente perdia, porque eu só ficava reclamando e não jogava. E com o tempo eu vim aprendendo, vim parando e ele vem me ensinando muito, calma, não fala tanto, não reclama tanto. E hoje eu já nem faço mais isso, de ficar me jogando e ficar criticando com o árbitro. Às vezes eu acho que é tão desnecessário, até quando eu vejo uma amiga minha reclamando, eu fico, não, deixa pra lá, deixa que a Mauri vai resolver. Hoje em dia, sim. Só te estressa e te faz perder a concentração do jogo. Te faz perder a cabeça e você acaba perdendo o jogo por algum lance desses. Eu acho que quando você começa a praticar esporte, eu acho que você começa a criar responsabilidade. Não só dentro de quadra, de campo, mas em toda a área da sua vida. Eu lembro que era o horário certo para chegar, o horário certo para sair, as suas notas tinham que ser boas, então você começa a ter responsabilidade com tudo, em qualquer área da sua vida, e isso ajudou muito. Todos os esportes
o Amaury sempre ensinou que a gente precisa ter responsabilidade com tudo. O conselho que eu dou é ter disciplina e ter objetivo, sabe? A Camille falou sobre responsabilidade e isso é muito interessante, porque eu me lembro de várias vezes que eu tinha um compromisso que eu adquiria, assim, tenho um compromisso tal dia. Mas aí eu lembrava, não, mas eu já tinha feito um compromisso com o esporte. E foi o que eu escolhi fazer, foi a minha decisão. Então eu preciso honrar com esse compromisso. Já de vezes que eu viajei com a minha família, uma vez tinha um jogo muito importante e eu falei para os meus pais, eu preciso honrar com o meu compromisso. Então eu acho que é isso, ter responsabilidade, ter disciplina e entender quem você é. Qual é o seu papel dentro da sua equipe? Eu sabia qual era a minha função dentro da equipe, a gente já tinha dito sobre isso, de conduzir a equipe. Eu sabia que elas contavam comigo, elas precisavam de mim. Então o conselho que eu dou é esse, ter disciplina, ter responsabilidade, ter a maturidade, como a Gabi falou. E se conhecer, você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é para que você consiga contribuir com a sua equipe. De repente seu papel seja de liderança, de repente seu papel seja de uma definidora, de alguém que vai resolver. Então você precisa se conhecer, precisa saber quem você é. E no esporte você adquire tudo isso com o passar do tempo. Pessoal, é isso aí. Encerramos nosso primeiro GamaCast com essas jovens lindas, ex-atletas, funcionárias do colégio, futura fonoaudióloga, futura nutricionista, né? E Gabriela ainda está pensando um pouquinho no futuro. Desempregada. Né? Tá desempregada. Estudante. A sua profissão é estudante. Meta futura ser Mas assim, foi um prazer estar aqui, foi muito legal, papo muito divertido. Acho que tinha papo aí para horas e horas. Um dia a gente podia fazer um GamaCast sobre causos do esporte. Pra contar os perrengues que já passaram. Seria assim, bem legal. Mas por hoje é só. O tempo não para, como diria Cazuza. Encerramos por aqui. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, gente. Foi muito legal. Adorei.